A igreja deve sempre ser grata a Deus pelo povo judeu. E o povo judeu deixou um importante legado para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é justo que façamos referência nesse estudo que estamos a apresentar acerca de Israel e a igreja. Esse já é o terceiro vídeo que estamos postando de uma forma condensada, resumida, acerca do assunto Israel e a igreja. Gálatas capítulo 6, verso 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Bom, então vamos dar sequência falando sobre Israel e a igreja, e hoje faço questão de traçar um pouco o paralelismo aí, que contrasta ambos, né? Israel e a igreja. E eu me aproprio de comentários do Manual de Escatologia e ao mesmo tempo também de um curso dispensacionalista que foi ministrado no Seminário Instituto Batista Beriano, condensando uma coisa e outra, olhando as passagens. Fez muito sentido, eu queria partilhar com vocês nesta hora esses contrastes que existem entre Israel e a igreja, porque são dois povos distintos, gente, não tem como negar. Israel teve a sua atuação, está hoje deslocado, mas existe como nação, e parte teve o conhecimento de Jesus, indivíduos, é claro, não como nação, e posteriormente Deus vai atar as relações com esse povo. Você pode observar que a partir do nascimento dessa nação, se pode então observar que também, olhando para a igreja, o nascimento da igreja faz sentido e é distinto. Através do nascimento físico, as pessoas que formam a nação judaica tornaram-se filhos de Abraão, através do nascimento físico, são judeus, são parte desse povo, e trazendo essa realidade para a igreja, a gente pode lembrar as palavras do Senhor Jesus, quando relata: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, no tocante aos judeus, há um relacionamento físico que traz um relacionamento. No que se refere à igreja, há um nascimento espiritual que traz também um relacionamento. João 3, verso 3 e 5, deixa muito claro. E o verso 7, não te admire eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Realidades para o período novo testamentário. Em um segundo lugar, tem uma outra diferença entre Israel e a igreja, através da nacionalidade. A nação de Israel. Israel é uma das nações do mundo, gente. Mesmo que esteve deslocado sem a sua pátria por quase 2.000 anos, 1.900 anos, mas é fato histórico que Israel passou a se reorganizar desde 1948 como oficialmente nação, não significando que não estava já pessoas voltando para sua terra antes, mas como nação, a porta se abriu em 1948, dia 14 de maio, uma data memorável para aquela nação, e o mundo deve ter uma boa noção disso. A igreja não pode esquecer isso também. Então, Israel é uma nação de entre as nações. Bom, e a igreja? A igreja, ela é composta de todas as nações, isto é, tem representação de todas as nações para a igreja. Judeus, gentios, grego, bárbaro, todos podem fazer parte da igreja, sem distinção de classe social, sexo ou dignidade. Portanto, a igreja do Senhor Jesus é um corpo misto e até místico também, no sentido de misterioso, que era um mistério que os próprios anjos anelavam a perscrutar acerca da igreja de nosso Senhor Jesus. Em um terceiro caso, se pode ver então historicamente como é que
Israel se comportava, a nação era regida por leis, isto é, a lei de Moisés foi outorgada e era a regra para dirimir exatamente aquele povo, aquela nação. Enquanto que no tocante à igreja se pode constatar que ela é regida pela graça de Deus. Está em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a gente vive pela graça mediante a fé em nosso Senhor Jesus. Somos salvos pela graça e vivemos pela graça de Deus. Isso aí é o que é apresentado. E já Paulo aos Romanos, escrevendo aos Romanos, São Paulo disse em capítulo 11, verso 6: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Lembrando também, em um quarto caso, que no Antigo Testamento, a nação de Israel, ela tinha um sacerdócio, ela tinha os sacerdotes, tinha o sistema sacrificial, tinha o sumo sacerdote que ministrava o sacrifício, o sacerdote ministrava o sacrifício, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para ministrar. Então, a nação de Israel lá tinha um sacerdócio. No que concerne à igreja, vale salientar que a igreja, ela não tem um sacerdócio, não tem sacerdotes, mas a igreja em si, ela é constituída um sacerdócio. Isso está na carta Petrina, e eu faço questão de ler o capítulo 2 da carta de São Pedro, verso de número 5. Primeira carta de Pedro 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 5. Então, a gente lembra então que a nação de Israel era constituída de sacerdotes, enquanto que a igreja, ela é um sacerdócio. É um privilégio muito glorioso, gente. Temos acesso amplo e franco à presença de Deus, por isso o autor sagrado disse: tende, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pela sua morte. Hebreus capítulo número 10, a partir do verso de número 19. Bem, no que concerne Israel, em um quinto caso, Israel tem como cabeça federal de origem Abraão. Abraão é o pai da nação hebraica. Se bem que ele originalmente não era judeu, né? Mas a descendência sim. Então passou a ser reconhecido exatamente esse homem de Deus. Abraão, cabeça da nação hebraica. Enquanto que no Novo Testamento encontramos outra realidade, em Colossenses, em Efésios. Efésios é o livro que trata de eclesiologia e que apresenta a igreja elevada a um nível celestial, acima nos lugares celestiais. E aqui no capítulo número 5 de Efésios, verso de número 23, eu vou ler Efésios 5, 23, tratando sobre a igreja, assim o diz, Efésios 5, verso de número 23. Cristo é o cabeça da igreja, parte B. Cristo é o cabeça da igreja. Enquanto que para Israel, Abraão é o cabeça, para a igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, é o cabeça da igreja. Prosseguindo, em um sexto caso, você pode lembrar que no Velho Testamento tem promessas diversificadas, direcionadas à nação de Israel. E as promessas que são direcionadas a Israel, você lendo a história velho-testamentária, vê que as promessas são mais ligadas à terra, são promessas terrenas, ligadas àquele sistema terreno. Enquanto que para a igreja, ela é colocada numa categoria elevadíssima,
como disse a carta de Efésios, apresenta a igreja no nível celestial, nos lugares celestiais. É tanto que até pode contrastar o livro de Eclesiastes com o livro de Efésios, porque Eclesiastes descreve a vida debaixo do sol, enquanto que Efésios, que trata sobre a igreja, apresenta a vida acima do sol. Então, são promessas celestiais que são direcionadas à igreja, porque Filipenses 3, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. As promessas são gloriosas. Em outro caso também, em um sétimo lugar, se vê sobre a atuação do Espírito Santo. No que concerne a Israel, o Espírito Santo de Deus vinha temporariamente, ocasionalmente, sobre um profeta, sobre um rei, sobre homens, para ministrar em situações diversificadas, e logo retornava. Enquanto que o Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Enviarei o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o Espírito Santo veio, Atos 2, no dia de Pentecostes, inaugurou a igreja e passou a habitar na igreja, de forma que a igreja é habitada pelo Espírito Santo coletivamente, mas também individualmente. Cada crente é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, essa realidade do Espírito Santo faz a diferença, como ele agia no Velho Testamento e como age no Novo Testamento. Ele é permanente na igreja e individualmente ele habita em cada crente. Cada um crente é o recipiente e templo do Espírito Santo, conforme Efésios 6, verso de número 19. Lembrando também que é o Espírito Santo que nos coloca dentro do corpo de Cristo, isto é o que se chama batismo com o Espírito Santo. É o ato pelo qual nos tornamos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo número 12, verso de número 13, está escrito exatamente assim. Bom, deixe-me só ler essa passagem, 1 Coríntios, capítulo número 12, verso de número 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o Espírito Santo coloca o crente dentro, como membro do corpo de nosso Senhor Jesus. Eu quero trazer também uma outra analogia que está apresentada, em um oitavo caso, que trata sobre o casamento, o matrimônio. Nesse contexto, você há de convir que Israel é distinto da igreja, porque Israel é reconhecido no Antigo Testamento como a esposa de Deus, enquanto que no Novo Testamento a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Veja, eu deixo somente uma passagem, tem várias no Velho Testamento, você pode ver isso, mas eu quero ler Isaías capítulo 54, Isaías 54, lerei versos 5 e 6. Isaías: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Isaías 54, versos 5 e 6. Esse tom muda completamente quando se trata da igreja do Senhor Jesus e o Novo Testamento. E eu lerei na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 11, verso de número 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja é a noiva de Jesus, e Cristo então é o noivo da igreja. Então você pode ver que no Velho Testamento Israel era a esposa de Deus, e no Novo Testamento a igreja é a noiva de nosso Senhor Jesus. No setor escatológico ou profético, no que se trata do futuro, Israel
segundo a Bíblia, vai enfrentar um julgamento. É claro que vai. Mesmo que já está acontecendo, pode dizer assim, estão sofrendo as consequências de sua desobediência e rebeldia, mas Israel sofrerá um julgamento futuro no que concerne a grande tribulação, sobre a qual o Senhor Jesus Cristo falou, que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Está em Mateus capítulo número 24, verso 21. Então, o julgamento que vem para Israel, Mateus 25, haverá um julgamento das nações. Haverá um julgamento das nações e os judeus que forem salvos vão entrar para o reino, os demais não. Os salvos entrarão para o reino. Bem, enquanto que no que concerne a igreja, não haverá julgamento para a igreja. Foi Jesus quem o disse, gente. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que acontece? Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, ou juízo, julgamento, mas passou de onde? Da morte para a vida. São Paulo reitera, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então veja que há uma grande diferença. Israel experimentará julgamento, a igreja não. Mas o ministério de Israel e o ministério da igreja tem alguma diferença? Israel foi posto para ser uma influência para as nações da terra. Isso fica bem claro em Gênesis 12, quando Deus escolhe a Abraão. A igreja é constituída uma agência missionária desde a sua fundação, uma agência de missões estrangeiras até, pode-se dizer assim. No que concerne Jesus antes de subir ao céu, ele comissionou isso bem claro à igreja, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 5, capítulo 1, verso 8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como demonstração da universalidade da obra missionária, surgiu até o fenômeno de falar em línguas diversificadas que as pessoas entendiam, até ouviam em suas próprias línguas. Foi mais de ouvir do que falar ali, porque cada um estava escutando em sua própria língua, e o dom de língua estava também nesse contexto, em 1 Coríntios capítulos 12 a 14. O Senhor Jesus Cristo é o que para Israel? Eles esperam o Messias prometido, eles esperam o rei para Israel. Enquanto que no Novo Testamento, para a igreja, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Senhor é o noivo da igreja e é o cabeça da igreja. Isso é distinto, temos lido a passagem, não preciso repetir, mas lembra que Jesus é o noivo da igreja, é o cabeça da igreja, então é quem rege a sua igreja, ele é o nosso pastor, quem vai na frente e que devemos segui-lo. Já quando se fala da volta de Jesus, sobre a volta de Cristo, para os judeus, para Israel, o Senhor Jesus Cristo virá como um rei, e esse rei irá estabelecer o seu reino lá em Jerusalém. Ele reinará na sua própria terra. Israel habitará na sua terra. E ele vai trazer até todos que estão fora do seu habitat para a sua terra, para ali estar. Vai mandar os anjos de buscar. Vai reunir os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Seus judeus voltarão para a sua terra. Mateus 24, verso de número 31. Enquanto que para a igreja ele vem buscá-la para uma realidade celestial, para as bodas do casamento. Acontecerá o casamento do noivo com a noiva nos céus, na casa do Pai, como era o costume dos casamentos velho-testamentários. É distinto, não é? E por último, lembrando que o Senhor Jesus, ele deu 2 discursos antes de partir aqui da terra. Um falando para os judeus. Ele falou sobre Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados, que como ele quis juntar os seus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. Vossa casa ficará deserta, disse Jesus.
enquanto que ele prossegue mostrando que no sermão profético Mateus 24, que trata para Israel, ele vai vir e vai juntar os escolhidos de uma outra extremidade dos céus, ele vai mandar os seus anjos para juntar todos os judeus em sua terra para estabelecer o reino, enquanto que ele fala também para a igreja antes de partir, em um cenáculo, em uma sala lá em Jerusalém, na noite anterior à sua morte, ele falou abertamente, falou da sua vinda. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou voltar para receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí uma forma embrionária do arrebatamento da igreja, que foi essa doutrina desenvolvida pelo apóstolo São Paulo. Posteriormente nas cartas, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, ficou bem claro isso. Bem, eu gostaria então de chamar você a pensar um pouco sobre essa realidade. Pense um pouco sobre essa realidade. Primeiro, você já nasceu de novo? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual é a sua verdadeira cidadania? Qual é a sua pátria? Qual é o princípio que rege a sua vida? É a lei ou a graça de Deus, a misericórdia de Deus? Você desfruta do privilégio de um sacerdócio em sua vida, que a igreja é constituída desse sacerdócio, estás desfrutando desse privilégio? O que é que está dominando as suas decisões? O que está dirimindo você tomar as decisões? Cristo é o nosso cabeça. Temos que estar submissos, subjugados à sua regência, aos seus pensamentos, em nossas decisões diversas nas nossas vidas, mas sobretudo no que concerne à eternidade. As promessas de Deus são relevantes para você ou elas não fazem mais sentido para ti? Quais são as evidências de que o Espírito Santo habita em teu coração, em tua vida? Tens demonstrado fruto digno disso? Olha, a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Como está o seu relacionamento com o noivo? Como está o seu relacionamento com os irmãos? E a expectativa da volta gloriosa de que Ele vem para nos buscar? Muito bem. A certeza do cumprimento das promessas de Deus tem motivado a você melhorar na sua vida ou vivenciar uma vida relaxada? Lembra, não haverá mais condenação para os que estão em Cristo. A igreja está segura e Ele vem buscá-la, mas iremos prestar conta com Ele lá na eternidade. Jesus Cristo já é o seu Salvador, já é o teu Senhor, senão estás pior do que aqueles judeus que rejeitaram a nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador em suas vidas. A promessa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para si faz sentido para você? Ou essa doutrina não tem mais lugar em seu coração? A igreja primitiva vivia na expectativa gloriosa da volta de Jesus a qualquer momento, ao ponto da igreja apostólica poder dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Reflita nesse assunto, Israel, a igreja, e veja onde você está se colocando, onde te cabe. Jesus chama e quer que você faça parte deste pedaço para uma nova realidade em tua vida e em teu coração. Amém? Muito obrigado pela sintonia de estar nos acompanhando nesta oportunidade no estudo Israel e a Igreja, parte número 3.